TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Quinta-feira, noite decisiva para o Lajadense. Daqui a pouco, pela Supercopa, tem Lajadense e Cruzeiro aqui no estádio Alviazul. O Alviazul precisa vencer do Cruzeiro por pelo menos 2-0. E o Grêmio, hein? O Grêmio não sabe se terá Maicon no próximo ano. E o Internacional, pensando já em 2016, tem Thiago Heleno na mira. E agora, no Papo de Boleiro. E esta quinta-feira à noite, o tempo pode estar feio lá fora, como a gente dizia lá em Taquari, enfarruscado. Meu Deus do céu, isso aí é um dialeto de 1834, mais ou menos. Mas lá a gente falava assim, ó, hoje ou o céu está de brigadeiro ou está enfarruscado. E hoje está enfarruscado. Não vai ter tempo bom de noite, né? Pelo menos. Não vai ter sol na noite? Não vai ter sol. E se não estiver chovendo, já está no lucro. Mas o que importa é que o Lajadense tem um jogo decisivo, importantíssimo, contra o Cruzeiro pela Supercopa. É daqui a pouco, às 8 da noite, dá tempo de chegar lá, John. É verdade, jogo aí para bom público no estádio Alviazul. Lembrando que o Lajadense vem em desvantagem, perdeu a primeira partida lá em Gravataí por 1-0. Então precisa de 2 gols aí de diferença para encaminhar sua vaga à decisão da Supercopa. É um adversário bastante complicado, já provou isso lá no primeiro jogo, Márcio. Impôs algumas dificuldades para o Lajadense, agora vai ser, talvez possa ser pior ainda, porque o Lajadense vem desfalcado, né? De alguns, principalmente na defesa, sem o goleiro Giovani, sem o lateral Igor Bozel, então são desfalques importantes nessa reta final, vamos dizer assim, de temporada, onde a perna já começa a pesar, né? E o Lajadense, que diga isso, um acúmulo de competições, uma em cima da outra, o brasileiro da Série D, as competições regionais, e o Lajadense sempre mostrando a sua força. Então, vamos aguardar que mais uma vez o time do Alviazul consiga se superar e sair de campo com um resultado que lhe interessa para estar na final dessa Supercopa Gaúcha e quem sabe buscar mais uma taça e o retorno à Série D do Brasileiro. É isso aí, você tem 2 opções de acesso, pelo menos você que vai de Lajeado, né? Quem vem de Cruzeiro também pode pegar 130. Mas quem vai de Lajeado tem 2 opções de acesso ao Alviazul, é pela 130 ou então indo por dentro do bairro Jardim do Cedro, também depois tem acesso a 130 e aí chega pertinho ali, né? Alviazul, é isso aí. Os ingressos 10, 20 e 30 reais. Isso aí, 10 ingressos para a arquibancada a geral, que a gente chama, né, do outro lado lá não coberta, 20 reais a arquibancada coberta e 30 daí as cadeirinhas. Isso aí, se não tiver chovendo, tá rolando os 10 pelos, tá de bom tamanho, 10 pelos tá de bom tamanho, deve ter a torcida lá, Laguardia, né, naquele lado lá, então a gente espera aí que mais uma vez a torcida possa fazer diferença e o Lajadense, se dentro de campo, também possa mostrar o seu valor aí, que já mostrou essa temporada, conquistando títulos e agora a gente aguarda mais um, né? A gente ficou mal acostumado, né? Esse negócio de título em cima do outro aí. Vamos esperar que a gente consiga mais um. E neste momento que estamos gravando o programa, estão jogando em Porto Alegre, São José e União Frederiquense. Jogo que acontece, é o que define o adversário de Lajadense ou Cruzeiro. Isso aí, daí saiu o primeiro finalista dessa Supercopa. E lembrando, informação quente, Márcio, que vem lá, e a gente está atrás da confirmação ainda, mas onde a fumaça pode ter algum fogo, né? A gente falou até no início do mês aqui, a questão do Luiz Carlos Vinca, até do mês passado a gente vinha falando da saída provável do Luiz Carlos Vinca, a direção não confirma, tampouco o treinador abre isso, mas o certo é que o Vinca estaria mesmo acertado com o Veranópolis para a disputa do próximo Gauchão. Em Pelotas, fala-se que Paulo Porto estaria acertado com o Lajadense e poderia desembarcar aí para substituir. Claro, isso aí ninguém fala nada, então tu fica no achômetro, assim como eu tô achando. Que beleza, Paulo Porto, conhecido pretão lá de Taquari. Mas gente, ele tá com as gírias hoje, como é que é do tempo? Enfarruscado. Nem, na verdade, não sei se ele é de Taquari ou General Câmara, mas é ali, ele viveu muito tempo ali, se criou no Pinheiros, no Taquariense, naqueles times. Um dos atrativos até que o Lajadense tem, além da primeira divisão, lembrando que o Pelotas foi rebaixado esse ano, né, e disputará a divisão de acesso o ano que vem, o Lajadense tem a questão dos atrativos da competição nacional, né, da própria Copa do Brasil, que já está garantido, e quem sabe aí buscar a questão da vaga da Série D em caso de conquista da Supercopa. Então,
atrativos não faltam para o Paulo Porto vir para Lajeado, comandar a Lajeadense no próximo ano, em virtude da saída iminente do Luiz Carlos Vinck. E o Paulo Porto tem tradição de fazer o time subir, pelo menos da divisão de acesso para a primeira divisão do futebol gaúcho. Glória de Vacaria, outros, eu não sei se o Bento... Talvez chegou a hora de dar esse pulo a mais, assim, né? Esse pulo, de repente, de qualidade para pegar um time de melhor estrutura e desempenho e até para conseguir voos mais altos aí com o Paulo Porto como treinador, que é um treinador que a gente conhece de rodagem no estado, mas que ainda falta um trabalho, vamos dizer assim, de expressão dele, né? Quem sabe não pode ser aqui em Lajeado. É isso aí. Vamos falar em trabalho, Diogo Botti. Está no informativo do Vale de hoje uma possível aposentadoria do Felipe Massa? Pois é, aos 34 anos aí o Felipe Massa, que tem contrato com o Williams até o ano que vem. Essa aposentadoria, no caso, seria só o final da próxima temporada, em caso de ele não conseguir uma equipe competitiva para 2017, né? Então, claro, são muitos valores que surgem todo ano na Fórmula 1. A gente vê aí o Lewis Hamilton sendo campeão com uma larga vantagem. O Nico Rosberg, que é o companheiro dele, também vem na segunda colocação. Então a Mercedes sobrou esse ano. E aí veio, que nem os comentaristas falam, aí depois vem os humanos, né? Ferrari, Williams, todo mundo ali, RBR, todo mundo que vem atrás, ficou atrás da Mercedes nesse ano. Então, se o Felipe Massa conseguir uma dessas equipes aí que possa estar brigando, não só por título, mas por vitória mesmo, para estar buscando pódio e tudo mais, que a Williams se apresentou muito irregular esse ano, quem sabe aí o piloto brasileiro pode estar dando adeus à Fórmula 1, ele que hoje é o terceiro mais velho, atrás do Jason Button e do Fernando Alonso na categoria. No Botti, existe tanta diferença no motor assim? Eu lembro que, porque hoje o Massa parece azarado, né? Porque ele estava numa equipe, aí vai para a Ferrari ganhava tudo, parou de ganhar. Aí ele vai para a Williams ganhava tudo, parou de ganhar. O Ayrton Senna estava na McLaren, ganhava ele, o Prost ganhava tudo. Aí ele saiu da McLaren, foi para a Williams, continuou ganhando tudo. E aí acabou morrendo, inclusive. E o Felipe Massa é meio azarado, na verdade, onde ele vai, o time deixa de ganhar. Na verdade, o Felipe Massa viu seu melhor momento lá em 2008, quando ele teve uma colocação do Lewis Hamilton, que o Lewis Hamilton passou o Grande Prêmio do Brasil, o Felipe Massa ganhou a corrida, o Lewis Hamilton podia chegar em quinto, chegou em quarto, acabou fazendo os pontos que lhe deram o título, ou se era o sexto para quinto, era uma coisa assim, não me recordo bem. Certo que ele passou o piloto que vinha um problema mecânico na última curva ali e acabou conquistando o seu primeiro título na época, no ano, o Lewis Hamilton, e o Felipe Massa ficou com o vice-campeonato. Então, desde aquela vez, né, a maré de azar, vamos dizer assim, acompanha o Felipe Massa, que já provou que é um grande piloto, até pelas conquistas que tem. Tem os dados aqui, ó. Mas se eu sou dono de uma escuderia, eu não contrato ele. Onde o louco vai dar azar. Gente, mas tu tá louco, tia. Imagina que o cara que contratava o Rubinho, que falava então. Não, isso é louco. Tá louco. Olha aqui, em 227 grandes prêmios, o Felipe Massa conquistou 11 vitórias e tem 41 pódios. Então, um piloto bastante experiente aí, que tem os seus resultados, fez a sua história na Fórmula 1, mas agora já fala assim, realmente de parar em função dessa diferença, vamos dizer assim, que se tornou a questão da própria Mercedes nos últimos anos. E a questão da idade começa a pegar também, porque o desgaste é muito grande dentro de uma exato, mas se tu olhar, por exemplo, o Schumacher é um cara que correu até com mais de 40 anos. Tava ali no cockpit. Também, né? 7 vezes campeão, esse aí manda. O maior de todos. Vai título que nem tem casa pra botar. Chegou a parar e voltar, tão fácil que era. Bom, dá a luzinha pros outros? A luzinha. Alguns podem, né? Bom, então talvez a aposentadoria do Felipe Massa aí no final do ano que vem. Isso aí, né? Isso aí. Grêmio não sabe se terá o Maicon no ano que vem, tudo depende do Flamengo. O Grêmio vive de especulações aí até, o Maicon é uma delas, o jogador que está emprestado aí pelo São Paulo, né? É o capitão do Grêmio, despertou bastante interesse aí nos clubes do centro do país, até do exterior, e o Flamengo é uma delas aí, até já estaria negociando inclusive com o São Paulo até a questão da troca do próprio Marcelo Cirino, que é um jogador que foi afastado no início da última semana, mas acabou reintegrado ontem no grupo de jogadores do Flamengo,
atacante de muita movimentação, ganhou destaque no Atlético Paranaense no último ano. Tem um jogador interessante aí que o São Paulo estava articulando um troca-troca com o Flamengo. Então o Maicon, como não é do Grêmio, o Grêmio se vê à mercê dessas negociações alheias. Outro jogador também, mas esse talvez mais com os pés na arena, é o Pedro Jeromel, também jogador de grande destaque aí nos últimos 2 anos, primeiro com o Rodolfo ao lado e nesse ano com o Eraso, jogador de grande mobilidade, grande desempenho na defesa gremista, né? Também tem o seu contrato encerrando no meio do ano que vem e já poderia assinar um pré-contrato com outro time. O certo é que o Pedro Jeromel pertence ao Colônia da Alemanha e o Grêmio já estaria articulando a questão da compra dos direitos do jogador para manter o Jeromel aqui em Porto Alegre. O certo é que o São Paulo, o Santos e até o Corinthians vigiam de perto o jogador e tem a vontade de contar com o Pedro Jeromel em seus elencos. Uma boa surpresa de 2016 e 15, né? Ótima, desde o ano passado, né? Lembrando que o Pedro Jeromel foi contratado em 2013, veio se destacar no último ano ao lado do Rodolfo e esse ano titular absoluto aí da defesa gremista. Verdade. Mas tá jogando mais esse ano do que o ano passado. É, melhor. Sim. Já do lado do Internacional, outro nome surge. Ontem nós falamos do Sanches, lá do River Plate. Hoje, Thiago Heleno está na fila. Jogador indicado pelo Argel, Márcio, a qual trabalharam juntos no Figueirense. O jogador está atuando por empréstimo no Figueirense, mas ele pertence ao Deportivo Maldonado do Uruguai, tem o seu passe vinculado por lá. E o Inter já estaria vendo a questão das tratativas para contratar esse jogador em definitivo. O Thiago Heleno foi uma das referências, até chegou a ser capitão com o próprio Argel, lá no Figueirense, e seria uma opção aí a saída tanto do Juan e do Alan Costa, que tem seus futuros incertos para o ano que vem. O Juan, que é um jogador já de 36 anos, né, não sabe se permanece no Inter por mais uma temporada, e o Alan Costa, que deve ter seu contrato aí de empréstimo. Outro nome também que o Inter analisa, até em questão de dispensa, é o Rodrigo Moledo, ainda que tem uma cláusula automática de renovação do contrato do jogador. Por não ter jogado esse ano, até com o próprio Argel, o Rodrigo Moledo passará por novas avaliações da comissão técnica, e aí será definido se ele permanece ou será mandado embora. Daqui a pouco, 8 horas da noite, no estádio Alviazul, tem Lajadense e Cruzeiro, decisivo pela semifinal da Supercopa Gaúcha. O campeão vai enfrentar o São José de Porto Alegre ou União Frederiquense, jogo que já deve ter o resultado no show. Já deve ter o resultado, né? Mas quase, mas nós como estamos aqui... 7h15, 7 pouquinho, tal coisa. Vai que vai pros pênaltis, né? Bárbaro. Tem isso aí. Aí sim, União Frederiquense podia cometer um crimezinho lá em Porto Alegre. Já pensou hoje pênaltis? Não. Aqui o Lajadense vai arrematar 2-0 no primeiro tempo para encerrar a conversa. Um jogo de 40. Não vai nem ter o segundo tempo. Que barra. Vai lá no estádio Alviazul e dá sua força com a torcida organizada, Laguardia. Laguardia, torcer a expectativa que a Laguardia consiga ganhar novos adeptos aí e se formalize como grande torcida do Alviazul. É isso aí, nós vamos ficar aqui na torcida para trazer amanhã, sexta-feira, a prévia da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, também esse resultado do Lajadense, quem sabe, uma vitória do Lajadense na final da Supercopa Gaúcha, mais uma, hein? Até mais. Abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.